dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todas as manhãs nós temos uma palavra de Deus ao teu coração. E a palavra do dia hoje tem como tema chamado. E o texto que eu escolhi para dividir com vocês hoje está lá em Jeremias, no capítulo 29. Eu vou ler a partir do 7. Eu vou ler o 7, o 8 e o 9. Ó Senhor, tu me iludistes e fui enganado. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste diariamente. Sirvo de escárnio, todos zombam de mim. Porque desde que eu falei, clamei e gritei, violência e saque. Porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Então eu disse, eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome. Mas a sua palavra estava em meu coração, como um fogo ardente, trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tanto me conter e não posso mais. Essa passagem de Jeremias, ela vai refletir muito na vida daqueles que têm um chamado de Deus. Jeremias, ele tinha um chamado muito específico da parte do Senhor e muito duro também, pois a forma a qual o Senhor falava com Jeremias era uma forma muito prática e ele tinha que demonstrar e ele sentia na pele. E a mensagem que ele trazia não era uma mensagem, Deus vai abençoar, Deus vai te dar bens materiais, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar fama. A mensagem de Jeremias não era uma mensagem que deixava as pessoas felizes, alegres, contentes, saltitantes, vendo flores e borboletas pelo caminho. Não. A mensagem de Jeremias era uma mensagem de confronto. Era uma mensagem que trazia violência. Era uma mensagem que trazia o poder de Deus. Era uma mensagem de destruição, onde a Babilônia viria e destruiria. A mensagem que Jeremias trazia era uma mensagem que tinha que levar o povo ao arrependimento, porque a vingança do Senhor estaria perto. Só que as pessoas da época, elas não queriam ouvir isto. Assim como hoje nos nossos dias. Elas tampavam os seus ouvidos porque elas preferiam viver nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deleites. Então elas tentavam de tudo e de todas as formas e maneiras calar o profeta. De todas as formas e de todas as maneiras fazer com que o profeta parasse de profetizar aquilo. Então Jeremias, ele sofria muito. Aqui no versículo 2 do capítulo 20, vai dizer que Pazur feriu Jeremias, o profeta, e colocou nos troncos que estavam no portão superior. Imagina a tamanha maldade. Jeremias também foi parar no calabouço, um lugar onde passava o esgoto da cidade. Então ele sofreu muito. O preço do chamado dele foi alto demais. Então aqui no capítulo 20, ele entra em confronto com o seu próprio eu. Então ele olha para si e diz, eu não falarei mais, eu não pregarei mais, eu não profetizarei mais. Por que, Senhor? Porque tu me iludistes. Porque a mensagem que tu fez eu falar é muito pesada. Então eu não vou falar mais. Porque eu estou sofrendo, a minha carne está sofrendo, a minha carne está pagando. Então eu não falo mais. Eu não prego mais. Só que daí ele vai olhar para a alma dele e vai ver que a alma dele está ardendo.
que a alma dele tem uma palavra que arde no peito, que a alma dele está clamando como fogo para que ele fale. Então, como ele vai se calar se até os ossos dele, o corpo dele clama pela verdade que ele prega? E ele fica cansado de tentar se conter. Então ele não consegue se conter, ele não consegue se limitar ao chamado dele. Ele começa a se confrontar. No versículo 13 ele vai dizer: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele livra a alma do pobre das mãos dos malfeitores. Mas no 14 ele já vai amaldiçoar o dia que ele nasceu, porque há o confronto entre o corpo e entre a alma. E quem tem chamado de Deus geralmente tem isso. Quem tem chamado de Deus geralmente vive esse confronto. Ao mesmo tempo que quer exercer o seu chamado, ao mesmo tempo que está sempre querendo desistir. Quem tem chamado de Deus vive esse dilema diariamente, entende Jeremias, que de um lado está dizendo cantem ao Senhor, mas também ao mesmo tempo está dizendo por que eu nasci, por que o Senhor me escolheu. Eu preferia não ter falado isso, eu preferia não pregar mais, eu preferia não cantar mais, porque a vida de quem tem chamado e quem exerce o seu chamado verdadeiramente não são flores e nem borboletas. É pago um preço. E o preço do chamado às vezes é de muita lágrima, de muito suor, de muito confronto interno. A gente sempre, quem tem chamado, diariamente está querendo desistir dele. Só que se vê impotente. Só que é impossível fugir ou desistir do seu chamado. Olhamos para a vida de Jonas. Jonas tentou fugir da mensagem de pregar para Nínive e foi parar na barriga de um peixe. Por quê? Porque não queria pregar a mensagem de Deus para um povo mau, para um povo perverso, e sabia que Deus teria misericórdia. Então ele precisou parar no fundo, lá no fundo do mar, precisou entrar dentro da barriga de um peixe para entender que não podia fugir do seu chamado. Então ele foi, ministrou, mesmo com raiva, mas exerceu o seu chamado. Jeremias, eu queria parar de pregar, porém eu não consigo. E assim tantos outros personagens da Bíblia pagaram um preço pelo seu chamado. Paulo pagou um preço muito caro pelo seu chamado. Pedro pagou um preço muito caro pelo seu chamado. O chamado às vezes nos traz pesos dificílimos. Só que a gente não consegue parar de exercê-lo. Porque a gente só se torna completo quando a gente exerce o nosso chamado. O nosso chamado, a gente paga um preço grande por ele. Mas depois a gente entende. Ou não entende na hora. Porque talvez eles nunca entenderam o porquê disso. Só que hoje nós temos o privilégio de aprender com eles. Hoje nós temos o privilégio de pegar a história de Jeremias, que se achava uma criança, e aprender com ele. A história, o legado dele nos deixa exemplos. Hoje a gente tem o privilégio, por exemplo, de pegar as cartas paulinas, que hoje nos servem de doutrina para aprendermos a como viver melhor a vida cristã. Então, hoje você não entende o porquê, o preço do teu chamado, mas há uma geração que te espera através daquilo que você exerce. Talvez a gente nunca vai colher os benefícios do chamado aqui na terra, mas com certeza lá no céu tem um lugar de honra nos esperando, tem uma coroa nos esperando. E
aqui, nós só vamos se sentir completos quando nós exercemos o nosso chamado. Porque a nossa alma, ela clama para que nós exercemos. Então, não devemos conter isso. Não devemos nos conter. Eu sei que é uma luta diária para tentar parar. Eu lembro que quando eu comecei a ser líder de jovens, todo final de ano, os jovens não vinham tanto nos ensaios, os jovens não vinham nos ensaios no final de ano, era uma luta, era uma prova, e tinha as apresentações de Natal, e todo final do ano eu falava, eu não quero mais ser líder de jovens, ano que vem eu não vou entregar, ano que vem eu não vou ser líder de jovens. E eu falava, e chegava no outro ano, e estava eu lá novamente sendo líder de jovens, porque ardia no meu coração essa chama e essa vontade de fazer algo para o Senhor, de exercer o meu chamado. Então, quanto mais a gente tenta conter o nosso chamado, mais doentes na alma e na mente nós ficamos. Quando nós se entregamos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, nós vamos chorando em lágrimas, mas nós vamos fazendo. E o Senhor vai nos dando graça, e o Senhor vai nos dando força, e o Senhor vai fazendo se cumprir tudo aquilo que Ele tem dito a nós. Cada palavra dele se cumpre na nossa vida. Que você possa sentir ânimo, força e graça. Deus vai te dar graça. Tenha ânimo e coragem, que Deus é contigo. Deus abençoe.